Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Apresentando um Novo Deus. O texto que serve como base para o nosso estudo, Atos capítulo 17, a partir do verso 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo, eu o convido para orarmos juntos. Obrigado, Pai, por tua palavra. Fale conosco agora através do teu Espírito, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para essa parte do texto, já vimos durante toda essa semana que Paulo fez um estudo a partir daquilo que eram as características dos atenienses, o seu comportamento, até para que ele tivesse a possibilidade de ser relevante na abordagem que faria a eles, na oportunidade que tinha de poder testemunhar. É claro que já vimos também no texto de Ellen White que lemos, se é que não estou enganado, no domingo, onde ela menciona que Paulo ele demonstrou, através de todo o trabalho que ele fez junto aos atenienses, que ele conhecia a sua literatura, que conhecia os seus costumes e, ao mesmo tempo, a sua religião. Paulo havia feito o trabalho de casa. É claro que quando ele agora vai apresentar ao Deus Criador do céu e da terra, ele parte daquilo que eles conhecem, o Deus desconhecido. Se você não teve a oportunidade de poder estudar a lição de ontem, por favor, dá uma olhadinha no nosso canal, Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Você vai encontrar aí a lição de ontem, terça-feira, e você vai ter a oportunidade de poder entender. Sem aquilo que estudamos na lição de ontem, você vai ter dificuldade de entender o que a gente vai estar estudando hoje. Então, se esse é o caso, faz uma pausa no vídeo, vai lá e assiste o vídeo de ontem, e aí você vai entender melhor aqui o vídeo de hoje. Pois bem, quando você vai agora olhar para o discurso de Paulo, é provável que Lucas, por uma questão de espaço dentro do livro, ele deve ter resumido aquilo que foi o sermão de Paulo. Paulo deve ter usado uma base tremenda de argumentação. Até porque, nesse tipo de debate que acontecia no Areópago, às vezes as pessoas passavam por ali a manhã toda ou até o dia todo debatendo a respeito daquilo que eram os temas de interesse deles. E Lucas deixou claro que, como os atenienses gostavam de novidades, estavam ávidos por descobrir coisas novas, e Paulo conseguiu captar a atenção deles. Mas o autor da lição, de uma maneira muito didática, ele conseguiu dividir aqui o sermão de Paulo em pelo menos 5 tópicos. O primeiro tópico, Paulo, ele elogiou a consciência espiritual e a sinceridade dos atenienses. Ou seja, ele começou dizendo, eu tenho visto que em tudo vocês são extremamente religiosos. Ele começou um processo de aproximação dos seus ouvintes. Ele elogiou aquilo que eles tinham de bom. Sempre que a gente vai começar uma abordagem com alguém, se a gente quer apresentar uma verdade grandiosa, comece encontrando um ponto de conexão. Elogie, encontre alguma coisa boa dentro daquilo que a pessoa faz ou dentro daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela acredita como um ponto de ligação. Paulo viu, eles tinham um monte de altar. Paulo podia começar falando, vocês estão completamente equivocados, esse monte de altar feito para esses deuses, feitos de madeira e de pedra, que não ouvem, que não são capazes de poder responder a vocês. Não, Paulo diz, eu tenho percebido que vocês são muito religiosos. É claro que Paulo estava querendo começar aqui com esse ponto para poder chegar aonde eles precisavam, que era o conhecimento do Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. O segundo tópico que ele vai aqui apresentar é, Paulo, ele mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado algumas coisas que ele respeitava a partir do que tinha aprendido. Ou seja, ele vai agora pegar a crença no Deus desconhecido, o altar ao Deus desconhecido,
Eles conheciam a história, sabiam do que se tratava o Deus desconhecido, sabia que tinha sido algo muito importante na história da cidade, uma libertação que eles tinham tido, um livramento de que a cidade fosse completamente dizimada por uma tremenda praga. E ele vai agora mostrar que aquele Deus desconhecido era mais do que aquilo que eles sabiam a respeito desse Deus. Um terceiro tópico, ele contou sobre a descoberta de algo que eles admiravam, mas que não entendiam. Ele vai agora pegar a ponte dentro do contexto do Deus desconhecido, eles só sabiam que aquele Deus tinha livrado a cidade. Eles conheciam ali a história do Epimênides, que nós mencionamos na lição de ontem. Mas agora ele vai dizer assim, eu quero explicar para vocês uma coisa que o Epimênides não explicou há 600 anos. Que eu vou explicar agora para vocês. Esse Deus desconhecido, ele na verdade quer se fazer conhecido de vocês. Ele tem interesse em se relacionar com vocês. Para uma sociedade pagã, com um panteão de deuses como eles tinham, onde os deuses eram egocêntricos, onde eles eram avarentos, egoístas, violentos, todo tipo de traço ruim do ser humano, ele era potencializado nos deuses. Ele agora vai dizer, não, esse Deus tem interesse em vocês. E esse é um Deus que tem interesse em se revelar a vocês. Vocês, na verdade, não estavam prontos para receber essa revelação há 600 anos, mas eu vim aqui para poder mostrar para vocês quem é esse Deus. Um quarto ponto, ele partilhou o aspecto de Deus que eles precisavam. Ele vai mostrar que esse Deus foi o criador de todas as coisas. Ele não apenas havia salvado a cidade 600 anos antes, mas ele tinha criado tudo aquilo que existe no planeta, e inclusive a humanidade, e que tinha um propósito para cada ser humano, inclusive para eles. E por isso não tinha permitido que os seus ancestrais fossem dizimados lá atrás. Porque se isso tivesse acontecido lá atrás, naquele dia, eles não poderiam estar escutando o que estavam escutando a respeito dessa revelação que Deus tinha. E, finalmente, um quinto aspecto, ele advertiu sobre o que significa rejeitar conhecer o Deus que não conheciam. Ele mostrou aqui para eles que eles eram livres, deu a eles o conhecimento do livre-arbítrio de escolha. Eles podiam escolher não conhecer esse Deus, mas isso custaria muito caro para eles. A oportunidade que Deus tinha concedido para os seus pais há 600 anos poderia não vir para eles agora. Porque agora tinha chegado o momento em que esse Deus desconhecido, que tinha livrado a cidade 600 anos antes, agora queria se revelar a eles. E agora eles teriam que tomar a decisão de conhecer a esse Deus e relacionar-se com ele ou não. Fantástico o discurso de Paulo. Eu realmente gostaria de ter tido a oportunidade de estar entre aquela multidão para ouvir o discurso todo. Imagina como deve ter sido fantástico ouvir esse discurso de Paulo. Mas hoje nós somos chamados a testemunhar seguindo esse mesmo padrão, partindo daquilo que é o conhecido, estabelecendo ponte entre a pessoa, entre aquilo que é a vivência da pessoa que nós queremos compartilhar a verdade, até o momento de demonstrar o conhecimento total daquilo que elas não conhecem, mas que precisam conhecer, o Deus que fez o céu e a terra e quer se relacionar com eles. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos mostra como estabelecer uma base para o testemunho. Nos ajude a aprender com Paulo. Queremos colocar diante do Senhor também cada pedido que foi enviado para cá para o nosso canal, aqueles também que ficaram no coração daqueles que estão conosco. Nessa semana, Pai, estamos orando pela Dona Vera, lá de Vargem Grande, juntamente com seu filho. O Senhor conhece a realidade dessa família. Peço que o Senhor possa dar uma bênção muito especial para eles, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, amanhã nós vamos continuar estudando aqui o capítulo 17, a parte final desse testemunho de Paulo, que tem como título Cruzando uma Linha. Eu estudo a lição. E você?